Meu amigo Marcelo, pessoal do canal Flamengano, chegamos ao final do Clique no Lance com a rodada 38 do Campeonato Brasileiro, o clique desse ano que acompanhou o Campeonato Brasileiro da Série A, né? Em que o Flamengo se despediu do seu grande ídolo Gabriel Barbosa, o Gabigol no Maracanã, Maraca cheio, num empate em 2-2 com o Vitória. O Gabriel marcou o primeiro gol do Flamengo, estava 1-0, Vitória, gol do Alejandro, que foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Ele aproveitou, se antecipou a saída de gol do Rossi, fez 1-0. Num passe lindo do Pulgar, o Flamengo chegou ao empate. O Vitória mais uma vez veio à frente, mas o Ayrton Lucas conseguiu dar números finais impedindo a derrota do Flamengo. Se minha memória não me trai, estou falando aqui de cabeça, o Flamengo do Felipe Luiz só perdeu para o Fluminense quando jogou com o time reserva. Bom, o Flamengo ficou em terceiro, a gente já sabia que seria terceiro. E o restante da rodada foi o Botafogo confirmando o título brasileiro, como nós imaginávamos, jogando no Newton Santos, num jogo bem devagar, ganhou do São Paulo por 2-1. O jogo tendia a ser 1-1, na última bola do jogo, o Jandrei, que fez uma boa partida, acabou dando um passe na fogueira, o Gregory tomou e fez o segundo gol do Botafogo. Faltava aí menos de um minuto para o juiz encerrar o jogo. E o Botafogo acabou sagrando-se campeão com a vitória, não com o empate. 2 para o Botafogo, gol de Gregory e Savarino, 1 para o São Paulo, gol de William Gomes. Botafogo, 29 anos depois, conquistando o Campeonato Brasileiro. Nós acompanhamos, né? Semana a semana, o Botafogo foi líder na maior parte do campeonato. Em alguns momentos, o Flamengo tomou a ponta, o Palmeiras também. Mas no final, o Botafogo foi o time que somou mais pontos, com bastante folga, e venceu o Campeonato Brasileiro. E agora vai representar aí nessa Copa do Mundo, que tem essa de dezembro, né? A gente chama de Interclubes, o futebol brasileiro, porque ganhou a Libertadores também. Bom, o Flamengo se despediu do Gabigol, amanhã tem a eleição no clube, o canal Flamengano está em cima, e eu vou estar na live, não sei se vou poder estar nos outros horários, mas o canal vai estar o dia todo cobrindo, com repórteres em loco, e vai ser muito legal. Nos outros jogos da rodada, o Corinthians, se tivesse mais umas 2, 3 rodadas, o Corinthians entrava para a fase de grupo da Libertadores. Atropelou mais um. No Sul, 3 para o Corinthians, 0 para o Grêmio, golaço de Depay. O Yuri Alberto marcou e também foi artilheiro do campeonato. E o Charles. O Vasco ganhou do Cuiabá numa arena Pantanal com muito pouca gente, por 2-1, 2 do Verrete. O segundo gol do Vasco, uma falha incrível de marcação da defesa do Cuiabá, sozinho. O Derek Lacerda fez o gol do Cuiabá. Cuiabá, o último colocado. O Mato Grosso se despede na última posição com o seu Cuiabá dessa Série A de 2024. O outro rebaixado foi o Atlético Paranaense. Incrível, né? Chegasse aqui no início da temporada, aqui no primeiro clique, dissesse assim, ó, vai cair o Atlético Paranaense. Acho que a maioria achava que eu estava maluco, né? E acabou acontecendo porque no Nabi Abichedi, o Bragantino atropelou o Criciúma por 5-1. Acho que o Criciúma não quis muito jogo, o Bragantino queria jogo. 5-1. O Fluminense ganhou do Palmeiras. O Palmeiras manteve-se vice-campeão brasileiro, né? Não havia como ser ultrapassado pelo Flamengo, mas perdeu para o Fluminense por 1-0. Gol de Kevin Serna, o peruano, que marcou contra o Cuiabá no meio de semana e marcou hoje os salvadores do Fluminense. O Fluminense não caiu, ainda pegou uma vaguinha na Sula. 1 para o Fluminense, 0 para o Palmeiras em São Paulo. O Palmeiras terminou vice-campeão e o Fluminense não caiu para a Série B. O Atlético Mineiro ganhou do Atlético Paranaense em Minas por 1-0. O Hulk bateu o pênalti, o goleiro defendeu, na volta saiu o gol. Não me lembro agora, fugiu o nome do jogador que fez o gol, muito esperto. Ele foi exatamente onde o goleiro soltou a bola. O Mikael fez uma grande defesa na cobrança de pênalti. E o Atlético Paranaense perdeu. O Bragantino ganhou e o Fluminense ganhou. O Atlético Paranaense caiu para a Série B. Ao lado do Criciúma, que já havia caído no meio de semana, do Atlético Goianiense e do Cuiabá. O Atlético Goianiense jogou com o Bahia. Em Salvador foi 2-0 para o Bahia, um gol em cada tempo. O Bahia manteve-se em 8º lugar e está na pré-Libertadores junto com o Corinthians. O Cruzeiro também ganhou do Juventude no Sul, tirou o Juventude da Sul-Americana, mas não conseguiu a vaga. Ficou em nono, não conseguiu a vaga na Libertadores, se classificou para a Copa do Brasil, né? O primeiro que não vai ali, o nono colocado vai para a Copa do Brasil sem depender do campeonato estadual, do seu campeonato estadual, mas foi ruim para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro teve essa vaga na mão o ano todo e acabou jogando fora no fim. Ganhou 1-0, gol do Tevez na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, mas
não conseguiu ultrapassar o Bahia. Ele estava um ponto atrás. O Bahia, na Fonte Nova, fez 2-0 no Atlético Goianiense. E o Bahia está na Libertadores, na sua fase preliminar. O Bahia sempre esteve bem colocado no campeonato e conseguiu fechar bem. Bom, vamos ver aqui como é que ficou então a classificação. Vou botar até aqui para eu ver, para não fugir de ninguém. Nessa 38ª rodada, não esquecer de ninguém. Bom, o Botafogo foi campeão com 79, o Palmeiras vice com 73 e o Flamengo terceiro colocado com 70 pontos. O Fortaleza ganhou do Internacional lá no Castelão e por 3-0 e subiu para o quarto lugar. Terminou com 68, enquanto o Internacional com 65 ficou em quinto. Uma ótima campanha do Internacional, depois de tudo que aconteceu no sul do país, o Internacional ainda chegar entre os 5 primeiros. E o São Paulo fechou o G6 com 59. Esses seriam as equipes para Libertadores e pré, mas como o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, está em terceiro, e o Botafogo ganhou o Brasileiro em primeiro, abriu-se 2 vagas, o sétimo colocado, que foi o Corinthians, com 56. O Corinthians passou 20 rodadas na zona, depois engrenou aí, jogando belo futebol agora. E o Bahia, com 53, foram para pré-Libertadores, vão para aquela fase preliminar da Libertadores, estão na Libertadores, né? O Cruzeiro, com 59, abriu, em nono lugar, com 52, perdão, em nono, abriu a zona da Sul-Americana, com o Vasco em décimo com 50, Vitória 47, 11º também o Vitória numa escalada, né, fazendo grandes partidas, aí, uma sequência de 100 derrotas, e o Atlético Mineiro 12º 47, o Fluminense 46 e o Grêmio 45. Esses foram para a Sul-Americana. O Juventude em 15º com 45 e o Bragantino em 16º com 44, não se classificaram para competição alguma, mas permaneceram na Série A. E como nós já vimos, o Atlético Paranaense com 42, o Criciúma com 38, Atlético de Goiás com 30 e o Cuiabá com 30, fecharam as equipes que vão jogar a Série B no ano que vem. Lembrando que subiram Mirassol, Santos, Sport e Ceará. Ou seja, 2 times do Centro-Oeste foram embora, vieram 2 de São Paulo e 2 do Nordeste, um de Pernambuco e um do Ceará. Foi basicamente isso. O Campeonato Brasileiro chega ao seu fim. Eu não sei se amanhã na live nós vamos conseguir fazer a nossa escalação dos melhores do campeonato, por conta das eleições no Mengão, mas nem que seja no outro programa, nós vamos fazer. A tabela de artilheiros: Yuri Alberto do Corinthians e Alejandro do Vitória com 15, Estevão do Palmeiras com 13, o Verrete do Vasco com 12, e o Pedro, né, que realmente seria o artilheiro do campeonato, mas com uma contusão séria o tirou de boa parte dessa parte final, muitos jogos da parte final do campeonato, terminou com 11, como 4º maior artilheiro do campeonato, ao lado do Wesley, que é o atacante do Internacional, do Luciano do São Paulo e do Rafael Veiga, meio-campista do Palmeiras. Hulk com 10 gols, e aí segue a tabela de classificação. Bom, parabéns ao Botafogo, campeão brasileiro da Série A 29 anos depois. Flamengo fechou em terceira, minha previsão, lembra? Que seria vice-campeão, mas acabou perdendo aquele jogo para o Fluminense e tal. Hoje não ganhou do Vitória, mas o Flamengo, depois de tudo que passou, Tite e tal, e alguns problemas, acabou fechando muito bem, com 70 pontos, sem nenhum problema, campeão da Copa do Brasil e G3 no Campeonato Brasileiro. Hoje, 2-2, Gabriel se despediu, foi uma festa bonita. E amanhã nós estamos aqui na eleição do Flamengo, aqui no canal Flamengano, e o Clique no Lance vai... Vamos ver aí o que vai acontecer com o Clique, se vamos voltar só no outro Brasileirão, se vamos fazer clique de adversários do Flamengo. Já ficamos de fazer no Mundial, mas aí mais perto do Mundial, para os times estarem mais dentro das suas realidades. Vamos ver, a gente vai conversando, mas na live raiz a gente vai estar junto sempre. Obrigado quem acompanhou o Clique, 38ª rodada, fomos lá rodada por rodada, chegamos a esse final com Botafogo campeão, Palmeiras vice, Flamengo terceiro, Atlético Paranaense rebaixado, Fluminense se salvou, Corinthians na Libertadores, parecia tão provável de dizer isso, né, no andamento das rodadas, mas o Corinthians, numa reação espetacular, também chegou aí à pré-Libertadores. Valeu, pessoal, forte abraço a todos, fiquem com Deus, dê um like, Marcelo, obrigado por tudo, valeu, amigo.